Fala pessoal, tudo bem com vocês? Que vexame foi esse do Internacional, hein? O Inter se afunda na crise, deve trocar o comando técnico e a única solução nesse momento é o Odair Hellmann. E tem uma boa notícia: ele quer voltar. Só que tem que resolver uma multa aí. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Tô triste? Não, não tô. Porque o Internacional foi eliminado na primeira fase na Copa do Brasil para um time de Série D, ou seja, conseguiu superar o vexame do Grêmio. O Grêmio, que eu até nem considerei tão vexame assim, porque o Grêmio realmente está numa situação muito pior do que a do Inter, ainda consegue isso, né? Tá na Série B do Campeonato Brasileiro, enfrentou um time de Série C, que tem investimento maior, tem uma organização maior, que enfrenta aqui os times grandes de São Paulo, que já vem montando uma estrutura de categoria de base. Não dá para comparar o Mirassol com o Globo do Rio Grande do Norte. Então o Inter, que está na Série A, enfrentou um time de Série D e o jogo foi um escândalo. O jogo foi um escândalo. Porque se a gente colocar que esses jogadores do Globo têm uma folha salarial de 80 mil reais, isso não paga um jogador do Inter, mas nem de longe. 80 mil reais é a folha de todo o elenco do mês. A premiação para essa primeira fase, ela paga o salário do ano inteiro, do elenco inteiro do Globo. Só para vocês terem uma noção, não faria cócegas na folha de 8 milhões de reais do Internacional e pagou o ano inteiro dos caras do Globo. Foi, assim, uma vitória espetacular para os caras que realmente conseguiram essa bonificação e que jogaram bem. O Globo, em determinado momento, deu sufoco no time do Inter. E aí a gente vai pro outro lado, né? Parabéns ao Globo, mas, cara, que coisa inacreditável. Que coisa surreal. O Inter criou chances assim de um jeito atabalhoado. O Edenilson chutou uma bola na lua. Foi ridículo. O jogo foi ridículo. A sensação que eu tinha, até pelo, enfim, porque taticamente o trabalho do Cacique Medina é horroroso, né? O time não tem nada, ele faz muitos testes, muitas invenções, coloca jogadores fora de posição, mas assim, tecnicamente, você tem jogadores ali. Pô, o D'Alessandro entrou no segundo tempo, você tem o Edenilson, que é um jogador de seleção brasileira. Wesley Moraes, meu Deus do céu, Wesley Moraes, que foi disputado aqui por São Paulo, cogitado no Palmeiras. Meu Deus do céu, eu não vou imaginar, acreditar que o cara que estava no Aston Villa, ele seja isso aí. Ele seja isso aí, porque a amostragem até agora, ela é terrível, ela é terrível. Então, em qualidade técnica, em potencial, o Inter tinha um time para passar por cima nessa primeira fase, e não foi o que aconteceu. E aí a gente vem somando com um trabalho muito ruim do Cacique Medina, em que o time sofre contra Ipiranga de Erechim, Novo Hamburgo, Brasil de Pelotas, no Campeonato Gaúcho, não conseguiu ainda a sua classificação, em que ela está ameaçada. Tem um Grenal aí, que olha, esse Grenal promete na próxima quarta-feira, mas tem outros jogos contra Aimoré e Novo Hamburgo, e o time vai precisar reagir. E o Inter vai precisar vencer para buscar essa classificação, porque se não classificar para a fase de mata do Gauchão... Bom, independentemente de se classificar ou não, pelo que a gente está vendo, a gente já tem um prenúncio de que a temporada vai ser complicada, de que o Inter vai sofrer muito em 2022, como sofreu em 2021, né? E eu vou repetir aquilo que eu falei, o Inter se preparou para jogar um jogo na temporada, que foi o Grenal do Beira-Rio, gol do Tyson, 1-0, Patrick levantando o caixão, torcida fazendo festa, os caras dando volta olímpica, beleza, rebaixamos o Grêmio. Tá bom, palmas pra você. A partir dali, o Inter acho que ganhou um jogo do Atlético Paranaense e não jogou mais. E se tivesse mais um pouquinho de campeonato, o Inter estaria fazendo companhia pro Grêmio na Série B. Aí é a crítica do jornalista, né? Não tem nada a ver com o torcedor aqui. Tô fazendo uma análise, né, do que eu vi o Inter depois do Grenal e do que eu tenho visto nesse começo de ano. Parece que o Inter está se contentando com o seu rival na Série B. Parece que isso é o suficiente. E não é. É um time que veio da Série B em 2017, que tentou uma reconstrução e até conseguiu, sob comando do Odair Hellmann, chegou em terceiro no Brasileiro no ano seguinte, depois no outro ano foi finalista de Copa do Brasil, e aí a direção começou a inventar, porque essa nova direção assumiu e começou a inventar estrangeiros, futebol moderno, ruptura com o carvalhismo,
né, com o dirigente histórico Fernando Carvalho, que tinha alguns conceitos sobre futebol, eles quiseram olhar para frente. Só que para olhar para frente, e eu não julgo isso, você precisa ter uma análise de desempenho muito superior. Você precisa entender de futebol. E a diretoria do Inter me parece completamente equivocada nos rumos que ela toma. Eu até não discuto muito a contratação do Miguel Ángel Ramírez, que todo mundo queria, pelo trabalho que ele desenvolveu aqui na América do Sul. Mas esse é o problema da gente imaginar que qualquer trabalho sul-americano ele vai ser ele vai conseguir ter sequência aqui no Brasil. Nem todo estrangeiro é bom, gente. Nem todo estrangeiro é bom. O Eduardo Cudê, baita trabalho. Só que aí o cara abandonou também o barco no meio do caminho. Mas realmente fez um bom trabalho, o time jogava bem, e ele deixou o Inter líder do brasileiro, classificado nas competições. E com exceção do Cudê, só o Abel Braga deu jeito. Nos últimos anos, ninguém conseguiu. Nem o Aguirre, nem o Ramírez, muito menos o Medina. E antes disso, o Odair Helman. E é onde eu quero chegar. O Cacique Medina, se você está vendo esse vídeo em algum momento do dia, provavelmente ele já tenha sido demitido. A entrevista do Alessandro Barcelos, o presidente, após o jogo, ela foi demissionária. Ela foi, como a gente gosta de dizer aqui, ela demitiu ele nas o presidente demitiu o técnico nas entrelinhas. Ele só não demitiu porque tinha uma viagem de volta e ele não ia fazer isso antes do cara entrar no avião. Então, ele era obrigado ali a dar uma satisfação e ele não podia ignorar o fato, né, de que foi um vexame, de que foi lamentável e de que ele precisava reconstruir. Praticamente ele disse que precisava recomeçar algumas coisas. E isso não envolve apenas o técnico, tá? Não é só o técnico que vai ter que ser responsabilizado. O elenco também, muita coisa precisa mudar nesse elenco, embora o Inter tenha reforçado, mas será que os reforços foram suficientes? Gabriel, Lisiero, Wesley Moraes, David por 11 milhões de reais, que eu até acho bom jogador, mas tá jogando no lugar errado, né? O Medina não sabe que jogador o Inter contratou. Então tem uma série de problemas em que o diretor de futebol também não consegue entender um pouco de futebol para chegar no treinador e dizer, não, esse cara não joga aí, nós contratamos ele para ser ponta e não um centroavante, não um falso 9, não jogar pela direita e sim jogar pela esquerda, enfim. Muitas coisas precisam mudar. Paulo Brax, diretor executivo, até agora faz um trabalho horroroso. O Emílio Papaleuzinho, um cara que parece que não sabe onde está. Então todas essas figuras elas vão ter que sair. E talvez o Alessandro Barcelos tenha que recolher ao carvalhismo. E quando eu falo carvalhismo não é ao próprio Fernando Carvalho, é talvez algumas pessoas mais experientes dentro do clube, romper algumas barreiras políticas, porque isso também pega no Inter, né? O Inter tá uma confusão política, ninguém se dá com ninguém, inclusive dentro da própria gestão, e às vezes você pega alguns companheiros de gestão ali para tentar apaziguar um pouco politicamente, sem necessariamente o cara ser competente para o cargo, uma zona. O que está acontecendo no Inter hoje é reflexo de todo o bastidor conturbado e a perspectiva ela é terrível para 2022. Por isso que o Inter vai ter que apelar para uma bola de segurança. Por isso que vai ter que fazer como o Grêmio fez, de pegar um cara que conhece o clube, que já comandou o elenco, que conhece alguns jogadores e que sabe os caminhos. E esse cara é o Odair Helman, não tem outra saída, gente. Não tem outro. O Inter vai inventar um estrangeiro de novo? Não vai. Vai buscar um técnico brasileiro? Quem? Dorival Júnior, que já passou pelo clube, que vai chegar ali, que eu até considero bom treinador, chegar de paraquedas ali para tentar resolver a situação? Que outro estaria no mercado? Ney Franco? Enfim, que técnico o Inter vai inventar agora? Então vai ter que buscar alguém. Vai ter que buscar alguém e esse cara só pode ser o Odair. E aí vem a informação para você. Ele quer voltar. O Odair Helman tem mais 1 ano e meio de contrato com o Al Ahly dos Emirados Árabes, está bem lá, está confortável, pelas informações que eu obtive nessa manhã, ganha um belíssimo salário, só que a resposta que eu tive de uma fonte foi a seguinte: o Inter é o Inter. Para mim não foi preciso dizer mais nada, né? O Inter é o Inter. Aí depois conversando, essa pessoa me disse o seguinte: ele tá bem lá, mas obviamente ele abriria mão por um grande contrato, um grande clube, e a gente sabe que esses grandes clubes são hoje os clubes que disputam títulos, como o Atlético Mineiro, o Palmeiras, o Flamengo. Obviamente, um desses clubes, se buscassem o Odair Helman, ele voltaria. O Atlético sondou, mas depois migrou já para um estrangeiro e não avançou nas conversas. Mas chegou a fazer um contato. Ele foi especulado em outras equipes também, até no Corinthians, antes do Corinthians, né? Porque o Corinthians estava se definindo sobre o que fazer, mas depois definiu que seria um estrangeiro também.
No caso do Inter, o Inter tem uma relação afetiva. O que eu ouvi foi que o Odair tem... primeiro, ele conhece alguns jogadores do elenco, se dá muito bem com o elenco. Ele tem uma gestão de grupo que é fantástica, né? O Papito, que eu conheço pessoalmente, é um cara realmente de um trato espetacular. Não tem quem não goste dele. O Odair é um cara realmente muito, muito fácil de trabalhar, de lidar. E realmente, se você olhar os últimos trabalhos do Inter, com exceção do Kudê e do Abel Braga, que é um cara histórico no clube, o Odair fez um baita trabalho. Fez um baita trabalho de reconstrução, com um time muito mais limitado, vindo da Série B. E claro, né? Começando a carreira de técnico. Depois ele fez um ótimo trabalho no Fluminense também e foi ganhar os seus petrodólares lá, como todo profissional que tem direito, tá tudo certo. Mas ele gostaria de voltar em algum momento, é óbvio, para o Inter, porque ficou um gostinho, né? Ele chegou na final da Copa do Brasil, foi um título que escapou. Ele tem um carinho da torcida colorada, ele tem um carinho enorme pelo clube, ele tem uma história dentro do clube. Então, a informação que eu obtive é sim, se o Inter contatá-lo, ele retorna. Só que tem uma multa, né? 2 milhões de dólares, uns 10 milhões de reais. Mas quem paga 11 milhões no David, talvez possa pagar 10 milhões para ter um técnico. Mas eu também ouvi que essa multa é negociável, ou seja, dá para construir algo interessante para você trazer o Odair Hellmann. Eu honestamente não vejo outra solução e a informação é que ele realmente gostaria de voltar. E aí, o que vocês acham? O Odair Hellmann daria jeito no Inter? Eu acho que seria um começo. Acho que tem muitas outras coisas que precisam mudar, mas trazer o Papito seria um ótimo começo. Comenta aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!